25 de outubro de 2025, primeira volta das eleições do Benfica, com 6 candidatos, reduzidos agora nas eleições de 8 de novembro de 2025 a 2, Rui Costa e João Noronha Lopes. Temos connosco o diretor técnico do candidato da lista de Noronha Lopes às eleições do Benfica de 8 de novembro. Bem-vindo aos estúdios da Bola TV, Vítor. Muito obrigado. Vítor Paneira. A primeira pergunta que eu lhe faria é uma pergunta que está um bocadinho envolta em algo nevoeiro, que é Vítor Manuel da Costa Araújo. O Paneira vem de onde? O Paneira vem do meu pai. O pai do meu pai é filho de namoro, e o pai do meu pai chamava-se Aníbal Paneira, tinha umas padarias em Famalicão. Depois o meu pai ficou o Augusto Paneira, e eu naturalmente depois fiquei o filho do Augusto Paneira, o Vítor Paneira, e sucessivamente. Portanto, os meus filhos também já são conhecidos pelos O pais. Vítor assinou pelo Benfica, mas não chegou logo nesse ano para o Benfica, salvo erro. Pode contar, resumir um bocadinho a história dessa... Eu era jogador do Famalicão na altura e já andava a ser acompanhado, segundo me tinham dito, e num jogo de seleção, num treino de seleção em Famalicão, foram convocados 2 jogadores de cada equipa da Zona Norte, que eu fui um deles por parte do Famalicão, e depois, durante o treino, lesionou-se um jogador da minha equipa, e eu entrei, e as coisas correram bem. Entretanto, estavam lá o C. Pérez Bandeira na bancada a ver o treino, e identificou-me. Quem tem menos de 30 anos, não sei se terá visto jogar o Vítor ou não. Não. Que ideia é que pode transmitir às pessoas que não o viram ver jogar, como é que era o Vítor Paneira enquanto jogador? Eu era um jogador, é muito difícil falar de mim, mas era um jogador com alma. Eu acho que era um jogador com atitude, era um jogador com raça, e depois tinha técnica. Era um jogador que fui jogando no início da minha carreira na linha, como extremo, e depois, naturalmente, com os anos vim mais para dentro, mas era um jogador, eu acho, com alguma inteligência no jogo. Pergunta difícil. Tinha lugar neste plantel do Benfica? Eu acho sempre que não tinha lugar mais nenhum em nenhuma equipa do Benfica. Nesse aspecto eu achava. As pessoas dizem que eu era um grande extremo-direito E era. E eu olho para isso com muita satisfação, com muito orgulho, porque digam que eu era um dos melhores extremo-direitos do Benfica. Muita gente, eu futebol português durante muito tempo. Fico feliz, mas os tempos são outros, as formas de jogar são outras. Hoje os extremos jogam com o pé contrário. Antigamente jogávamos pé direito no corredor direito, lateral, pé esquerdo no corredor esquerdo. Portanto, as coisas do futebol está alterado, e era capaz de jogar algumas coisinhas. Uma história aparentemente recambolesca, também o Vítor já falou muitas vezes, foi a tal deserção da tropa. O que é que foi deserção, não foi deserção? O que é que aconteceu na verdade? Não, isso é uma história, por acaso, muito engraçada, porque eu tinha que me apresentar até à 1h de domingo para segunda, 1h, que era normalmente quando se tinham que apresentar os tropas, quando tinham que regressar ao quartel depois do fim de semana de folga. E eu apresentei-me às 10 da manhã com o Dr. João Rodrigues, que na altura era advogado e foi advogado de profissão, mas depois foi para a Federação Portuguesa de Futebol, toda a gente deve se recordar. Entretanto, o comandante disse que me ia dar uns fins de semana de castigo. Eu disse que queria jogar, na altura estava a aparecer no Benfica, era quase cortar as pernas, e o João Rodrigues disse que depois resolvia a situação nos tribunais. É verdade que os tribunais civis são completamente diferentes dos tribunais militares, mas depois não faz muito sentido eu ter sido um desertor porque querer jogar, e ao mesmo tempo eu jogava na seleção, portanto eu representava o meu país. Porque é que eu queria fugir à tropa se eu representava o meu país como jogador na seleção nacional? Portanto, aquilo foi quase uma forma de mostrarem que somos todos, e estamos todos iguais para as tropas, mas ali era quase uma mensagem para fora que quiseram mostrar. Eu cumpri o meu tempo que me foi dado. Desses, salvo erro, 7 anos no Benfica, quais são as memórias mais fortes que ainda tem, passados 30 e poucos anos? Eu tenho memórias incríveis do Benfica. Tenho memórias do Estado da Luz, do verdadeiro inferno da Luz, que hoje nós não conseguimos entender muito e explicar o que era o Benfica jogar no Estado da Luz. Quando fui campeão, quando fui às finais da Liga dos Campeões, quando ia Taças de Portugal, momentos espetaculares que fui vivendo ao longo da minha carreira. Acima de tudo, eu jogar pelo Benfica, eu acho que foi uma bênção que Deus me deu. E eu agradeço a Deus todos os dias ter sido jogador do Benfica. Algum de campeão em 89, 91, 94? Algum dos 3? O primeiro é sempre importante. Eu acho que o primeiro, quando a gente consegue ser campeão, e mais pelo clube que a gente gosta, acho que é um marco incrível. Todos eles foram extraordinários. O 94
tem um sabor especial, porque eu acho que foi, quando descrevem o jogo mais importante, eu acho que esse jogo do 3-6 tem tudo no jogo. Eu acho que foi um guião bem escrito para todos nós, especialmente para o Benfica. Fomos atacados no início da época, tiraram-nos jogadores, nós tínhamos ordenado, tinha atrás, jogámos sempre com a mesma paixão para defender o Benfica até ao fim, e a 2 ou 3 jornadas do fim tivemos que ir jogar a casa do nosso adversário que nos tinha atacado de uma forma brutal nesse verão quente de 94. E foi o tal guião que eu digo. Nós temos que ir lá a um ponto que tínhamos empatado em casa com o Estoril na jornada anterior, ficámos ali muito próximos, se o Sporting ganhasse, passava para a frente, e nós fomos lá ganhar com uma exibição memorável, e quase que... Não marcou nenhum golo. Daí assisti 3 ou 4. Já não foi mal, eu preferia assistir, muito sinceramente. Eu ficava muito satisfeito em assistir. Para mim era um golo que eu marcava quando assistia. O Vítor tem 2 treinadores marcantes no Benfica, treinadores para fora também, mas muito marcantes no Benfica, Tony e Eriksson. Tem um treinador muito marcante a nível internacional, Ivic. Tem Artur Jorge também. Algum deles foi mais marcante nesta passagem pelo Benfica? Eu acho que o Ivic, especialmente, foi aquele que menos ligação tivemos, eu acho. Até porque ele é despedido depois a meio da época e arrancámos com o Tony e acabámos por fazer depois um excelente trabalho. O Artur Jorge está ligado àquela limpeza que fez do Benfica e que o Benfica depois passou um deserto, como toda a gente sabe, de 11 anos ou 12 anos sem vencer nada. É verdade que o Tony foi a minha grande referência, e o Tony, como treinador, porque foi ele que me lançou, foi ele que acreditou em mim. E depois temos o Eriksson, que era completamente referenciado, realmente, todos os outros treinadores. E eu acho que ele e o Tony eram uma dupla extraordinária, e eu tive o privilégio de trabalhar com os dois durante muito tempo. O Vítor, eu li uma entrevista agora, quando estive a fazer esta buscazinha das suas entrevistas, em que dizia qualquer coisa como se encontrar Artur Jorge não lhe aperta a mão, qualquer coisa assim. Foi muito forte o que lhe fizeram nessa altura? Não, sabe que eu não sei há quantos anos foi essa entrevista, eventualmente foi há muito tempo. Eu digo agora há muitos anos para esta parte, infelizmente o Sr. Artur Jorge já não está cá, portanto, que Deus o tenha, é isso que eu quero. E eu comecei depois a perceber que nem sempre os outros estão errados, eu também, se calhar, também tive alguma responsabilidade. É verdade que eu dei uma entrevista muito polémica na altura, a dizer que o Benfica estava a ser destruído, não sei se recorda dessa entrevista que eu dei, e veio-se a provar que eu que tinha razão. Infelizmente para o Benfica, veio-se a provar que eu que tinha razão, mas o que eu lhe digo sempre, e depois comecei numa narrativa completamente diferente, o que eu queria que o Sr. Artur Jorge desfrutasse de uma leitura boa no melhor país do mundo, tranquilo e que vivesse sossegado. Foi isso depois. É normal que numa primeira reação a gente tenha tido uma forma de pensar diferente, mas depois nada mais que isso. O percurso da seleção, muitos jogos, alguns golos, convocado para o Euro 96, mas não joga no Euro 96. O que é que sente, o que é que um jogador sente quando representa Portugal? Eu fui por mérito próprio ao europeu. Saí do Benfica nesse ano, vou para o Vitória de Guimarães e eu fiz 4 épocas espetaculares no Vitória. E vou ao europeu e tinha sido considerado um dos melhores jogadores do campeonato português. Portanto, aquele que estaria mesmo depois com as melhores condições físicas, mas são opções. Eu fiquei muito satisfeito de ir ao europeu. Acho que foi um reconhecimento para a minha carreira estar presente numa fase final de um evento dessa natureza. A parte de treinador, a parte pós-jogador-treinador, como é que avaliação faz? O que é que projeta em termos futuros de voltar ou não voltar a treinar? Como é que faz essa leitura? E eu quero ser diretor. Exato. Primeiro diretor e depois eventualmente... Não penso nisso agora. Eu tive após o meu término de carreira como futebolista, fui treinador, fui comentador durante 20 e poucos anos no canal da Sport TV, portanto, foi por aí que segui o meu caminho. Estou neste projeto agora que eu acredito muito. Passando exatamente para o projeto, quando é que conheceu Noronha Lopes, como é que se deu o conhecimento de um e de outro? Eu conheci o João Noronha Lopes em agosto de 2020. Ligou-me e veio ter comigo e conversamos. Foi na Póvoa de Varzim que nós tivemos um almoço, almoçamos, e a partir desse dia percebi que estava ali uma pessoa diferente, com paixão pelo Benfica. Tinha acabado de o conhecer, mas percebi que era uma pessoa completamente distinta
para aquilo que era o cargo de Presidente do Benfica. No final do almoço, despedimos, eu disse-lhe que ia pensar, mas que provavelmente seria o candidato. Tinha-lhe feito um convite, é isso? Para poder apoiá-lo, sim. Gostaria que o acompanhasse, que o apoiasse, e eu disse, se eu tiver que apoiar algum candidato às eleições de 2020, eu vou consigo. E o que é que nessas eleições esperavam a diferença que aconteceu? Não esperavam? Foram meses Essas depois. Eleições, eu acho que essas eleições, nós, felizmente, estas eleições apagaram essas eleições de 2020, mas foi umas eleições que deixaram muitas dúvidas, como toda a gente sabe. O que é que, eu tive a ler isso, que falou um bocadinho também na estranheza do resultado. Há algum... O que nós estranhamos muitas situações quando se ganha com uma percentagem de 70%, como ganhou o Sr. Luís Filipe Vieira. Não faz sentido ter recolhido as urnas em carros estranhos e fugirem com as urnas e não fazer uma contagem de votos. O voto era eletrónico, que era exatamente dos mesmos modos que seria hoje se fôssemos votar o voto eletrónico, o voto físico. Porque as pessoas tinham que se deslocar às casas para votar o voto eletrónico. E, portanto, foi muito falado o voto eletrónico. Nós fomos, o João Douronheiro foi contra o voto eletrónico, precisamente por essa dúvida, para que quem seja presidente do Benfica agora em 2025 não paira a dúvida que foi eleito com toda a clareza. Já em 2020 como apoiante e agora como mais do que apoiante, os benfiquistas viram um Vítor Paneiro, ou pelo menos as pessoas que estão fora da esfera particular do Vítor Paneiro, viram um Vítor Paneiro extremamente exuberante e exaltante, uma faceta que não lhe conhecíamos. De onde é que vem essa sua característica? Não, eu sou uma pessoa muito calma, mas sou uma pessoa com uma energia incrível. E eu gosto de falar do que sinto. Eu tenho essa particularidade e essa vontade e essa liberdade também de poder dizer aquilo que sinto. E quando falo de dentro, não falo com papéis, não falo com cábulas, falo o que sinto, aquilo que eu acho. Isso faz de mim, muitas vezes, transformar um bocadinho aquilo que, por exemplo, aquele discurso em 2020, que eu só consegui ouvir agora quando fomos no encerramento desta candidatura agora, porque eu não conseguia, percebe? Porque não conseguia ouvir-me a falar nem a fazer. O Vítor chegou a dizer, não sei se agora ou um bocadinho antes, que há um animal dentro de si que precisa de soltar. É essa parte que nós não conhecemos? Eu sou competitivo. Eu acho que todos os atletas que jogaram futebol a alto nível são competitivos. E eu sou sempre muito competitivo em tudo que eu entro. Todos nós. Eu acho que é uma característica que temos todos os atletas que foram atletas com alguma mediatismo, somos muito competitivos. E eu acho que tenho muito para dar ainda. Quando falo do animal, eu acho que tenho muito para dar de mim ainda e eu espero de tirar este animal. Dom, há recentemente não direi palestra, mas uma divulgação das suas ideias a alguns sócios ou a alguns apoiantes, que eu achei muito genuína e muito característica. Foi a tal história de 25 de janeiro, nasceu Eusébio, 25 de abril, democracia, 25 de outubro. Eleições. O que é que foi espontâneo? Já tinha pensado nisso? Aqui há tempos, nós estávamos na Casa do Porto e veio uma ideia, 25 era o aniversário do Eusébio. E depois foi uma sequência que me saiu. Assim, o 25 de Abril. Porque eu não aponto nada, tudo que me sai-me com naturalidade, portanto, às vezes até falo coisas que não são verdadeiramente a bater certo, mas que estão muito próximas, porque eu falo aquilo que sinto. Não estou a olhar para papéis, não me preparo para fazer discurso, porque eu não sou um homem de discurso. Eu sou um homem espontâneo, sou um homem que fala aquilo que sente e que aquilo que quer dizer, diz na hora. E isso saiu-me sempre com naturalidade. Ainda bem que saiu bem. Então vou-lhe dar uma dica. As eleições é 8 de outubro. Sabe qual foi o dia em que Eusébio se estreou no Benfica, no campeonato, e marcou um golo? E ter sido 8 de outubro. 8 de junho de 61. Portanto, fica aqui uma pequena dica que eu vou tentar aproveitar. Falando agora também mais do Benfica, o que é que... Tem falado muito na recuperação dos valores do Benfica em termos sobretudo de futebol. O que é que se perdeu em relação ao tempo que foi jogador e aos últimos anos? Repare, nós quando falamos de cortar com o passado, há muito esta narrativa de cortar com o passado e sermos uma candidatura diferente para a mudança. Há um erro aqui que nós temos que esclarecer isso. Nós não queremos cortar com o passado.
o passado do Benfica foi um passado grandioso, que nos honra. Nós temos um orgulho no nosso passado. O que nós queremos é acabar com o passado recente, que é completamente diferente. Porque eu fui habituado a falar, e ontem estive na Guarda e saiu-me também espontaneamente uma situação que me saiu que as pessoas, todas as depois ficaram muito entusiasmadas, que queriam que eu falasse mais, eu e o Nuno, que foi muito gira, que foi, eu recordo-me quando era miúdo, o meu pai falava-me, e foi isso que se calhar que me fez ser o grande benfiquista que sou, eu e muitos da minha geração e de outras gerações muito próximas da minha, foi que havia um clube no mundo que parava uma guerra no ultramar. Esse clube era o Benfica. Nós estamos a falar no grande ultramar, em que quando jogava o Benfica, parava a guerra, havia ali um pacto de não agressão, ou não agressão, e depois do Benfica jogar, voltava toda a gente aos tiros. Quer dizer, explicar isso, eu tenho dificuldades. Nós usávamos muito, aqui há um termo que você recorda de certeza absoluta, todos nós recordamos disso, e que desapareceu de um momento para o outro. Eu ouço muito pouco isso, que é meia hora a Benfica. Uhum. Eu recordo-me dizer, vamos jogar meia hora a Benfica. Qualquer coisa que nós quiséssemos fazer rápido e bem, era meia hora a Benfica. Isso desapareceu. E quando é que acha que começou a desaparecer, efetivamente? Há uns anos largos. Eu acho que... Já neste século, claramente? Sim. Eu acho que começou a desaparecer no início deste século. Muito embora tínhamos tido jogadores com grande caráter, jogadores a jogar à Benfica. E eu disse também no meu discurso agora de encerramento que eu andei muito tempo à procura do que era a mística do Benfica. Eu estava com dificuldades, porque eu fui jogador e toda a gente tem mística. Ela existe, mas nós não sabemos onde é que ela está, não é palpável. A mística, o Benfica é um clube com mística. O Benfica é um clube com mística. Jogadores à Benfica, jogadores com mística, jogadores que jogam à Benfica. Mas quem é que define um jogador à Benfica? Não é o presidente do Benfica, não é o treinador do Benfica. São os sócios do Benfica que definem. A verdadeira mística do Benfica está nos sócios. Essa é que é a verdadeira mística do Benfica. Uma pequena provocação. Rui Costa e Simão Sabrosa ainda têm essa mística? Ainda têm essa mística no foram jogadores com essa mística. Foram. Não significa que ao longo destes anos, deste século, que não houveram jogadores que tenham tido essa mística do Benfica. Eles tiveram essa mística do Benfica, claramente, os dois. E muitos mais. Claro. Muitos mais. Um exemplo atual, Otamendi, que foi jogador do Porto e agora tem essa mística? Eu gostaria de ter mais 4 ou 5 ou 6 Otamendis na equipa. Eu acho que toda a gente gostaria. Se rever naquilo que ele é como capitão, como jogador dentro de campo. É um verdadeiro líder e é um jogador que joga com raça, com alma, com paixão, com fome de vitórias. E nós temos pouca fome de ganhar. Vitor, pegando um bocadinho nas suas declaração sobre os 25 de janeiro, 25 de abril, 25 de outubro, eu também faço-lhe uma pequena brincadeira que foi perderam a primeira volta, não quer dizer que não ganhem a segunda, e a 25 de novembro de 1999, um 7-0 com o Celta de Vigo que o Benfica perdeu. Foi uma premonição também nesse sentido, ou não encontra nada que tenha uma coisa a ver com a outra, ou seja, terem perdido a primeira volta de uma forma que para nós foi um bocadinho inesperada? Eu vou-lhe dizer que é esse 7-0 e depois eu não estive em Vigo, não tive a oportunidade de ir a Vigo, mas estavam lá os benfiquistas do Norte, aos milhares, não desistiram de estar até ao final do jogo, ainda era o Sr. Valde Azevedo, que curiosamente agora querem reportar o nosso João Noronha a Valde Azevedo, que não faz sentido, e eu vou explicar porque já a seguir. Eu estive no Estado da Luz, eu achei que tinha que estar no jogo a seguir, depois dos 7-0, eu tinha que ver, nós empatámos 1-1, e eu vim a esse jogo que nós empatámos 1-1. Era ali que eu tinha que estar depois do Benfica ser humilhado em Vigo. Portanto, é isso que faz a diferença dos benfiquistas. Relativamente a isso, e aquilo que é narrativa agora, há 2 ou 3 narrativas... De onde é que acha que nasceu essa ideia de equiparar o João Noronha Lopes a Valde Azevedo, terá sido o pior presidente? Sabe que eu aprendi ao longo do tempo, uma mentira contada muitas vezes torna-se verdade. O João Noronha Lopes, em 2000, e Vítor Paneiro, em 2000, eu vou-lhe dizer de onde é que eu estava. O João Noronha Lopes estava ao lado de Vilarinho, em 2000. Do lado certo da história. E eu, Vítor Paneira, fiz 400 km nessa altura, almocei na adega Tia Matilde, eu, o Sr. Eusébio, o Sr. Tony, o Sr. João Malheiro, que tem um retrato fotográfico desse dia, e o tio Emílio, o falecido tio Emílio da Tia Matilde. Eu estava no sítio lá, e eu e o João Noronha Lopes. E nós fomos contra Valde Azevedo. Portanto, não faz sentido estar a comparar o Dr. João Noronha Lopes ao Dr. Valde Azevedo. Nunca. Nós não queremos mais isso no Benfica.
Seja, nem eu estaria ao lado disso se não fosse por outra razão. É bom esclarecer isso, porque uma mentira contada muitas vezes, às vezes torna-se verdade. Não consegue perceber de onde é que isso nasceu. Isso é fácil, sabe que a contra-informação é o querer. Um homem que chega ao Benfica, que é comparado ao João Vale e Azevedo, que quiseram criar essa narrativa. A seguir, era um homem que tinha as suas empresas em um estado débil e que precisava de dinheiro, precisava ir para o Benfica ganhar dinheiro para poder recuperar as suas empresas. Ele tem a coragem de provar que não precisava do Benfica para nada. E a partir daí, sabe o que é que se faz? A terceira, começa-se a dizer que o Dr. Juliano Lopes não percebe nada de futebol. E há 3 presidentes na história do Benfica, o Dr. Rosa qualquer coisa e o Félix Bermudes e o Rui Costa, são os 3 jogadores que foram presidentes. Eu vou-lhe citar 4 ou 5 grandes presidentes da história do Benfica, que não faz sentido. O Sr. Borges Coutinho, um dos maiores presidentes da história do Benfica, era empresário e era gestor. O Sr. Fernando Martins era empresário e era gestor. Foram às finais da Liga dos Campeões, foram às finais das Taças, ganharam inúmeros campeonatos. O Sr. João Santos foi a finais da Liga dos Campeões e ganhou campeonatos e era um gestor também. A seguir vem o Sr. Jorge de Brito, que também era um gestor e era empresário. E a seguir ainda vem o Sr. Manuel Damásio. Mas se quisermos mais recentemente, vem o Sr. Luís Filipe Vieira também, que era empresário e era gestor. E a todos eles não percebiam nada de futebol. Mas foram grandes presidentes da história do Benfica. É preciso as pessoas perceberem que muitas vezes as pessoas têm que estar no sítio certo e não têm que perceber só de futebol. E por acaso o Dr. João Neves até percebe um bocado de futebol. Para quem estava de fora, a diferença na primeira volta entre Rui Costa e João Noronha Lopes foi uma surpresa para nós, que estávamos de fora. Esperava essa diferença entre as duas listas? Não, nós não esperávamos de todo essa diferença. Mas vou-lhe dizer aquilo que as pessoas me dizem agora, que temos tido muita verdade. É a mesma coisa que temos ido jogar ao Sporting em 94. Estamos a perder 2 vezes e depois ganhamos 3-6. Portanto, nós vamos... É essa a vossa expectativa? A nossa expectativa é que nós está 0-0, ou melhor, estamos nesta altura a perder 1-0 ou 2-0, mas vamos dar a volta ao resultado que demos em Alvalade. Conseguem encontrar o que de facto está mal no Benfica? Se é questão só de estrutura do plantel, parte financeira, tudo um pouco? Eu acho que tudo um pouco. Eu acho que se perdeu os valores. Quando eu luto muito por isto, pelos valores, de nós recuperar os valores à Benfica. O Benfica, ao longo da sua história, foi um clube do povo. É um clube do povo. Nós toda a vida lutamos contra o regime e nós, no tempo da ditadura, nós fomos um clube mais democrático possível e nós sabemos o quanto nós lutamos contra isso, porque a história do Benfica está, quem a quer entender. Nós perdemos estes valores do Benfica. O Benfica é do povo, o Benfica é dos sócios e a verdadeira mística são os sócios. Nós temos que voltar a ter o Benfica dos sócios. E nós queremos, claramente, que o Benfica volte a ter os valores que tinha do passado, não é do passado recente. Nós temos de ter fome de ganhar. Nós queremos ganhar títulos e o Benfica tem todas as condições porque somos o maior. Nós demos uma imagem inacreditável nestas últimas eleições. Se havia dúvidas... Esperava 85 mil pessoas? Eu esperava que tivéssemos um recorde. Mas os benfiquistas surpreendem a todos os níveis. Eu acho que é uma manifestação de grandeza do nosso clube e quem muitas vezes diz que o Benfica não é mais que os outros, não é, mas representa mais que os outros. O Vítor falou recentemente que o foco é ganhar 3 campeonatos em 4 anos, pelo menos. Não, nós temos João Noronha, tem uma proposta diferente. Se em 4 anos ganhamos nós vamos embora. Portanto, nós estamos claramente à vontade para o fazer. E mais, João Noronha Lopes lutou sempre para mandatos limitados. Podemos dizer que ainda com o Luís Filipe Vieira ganhou 4 campeonatos seguidos, até aí ainda era o Benfica glorioso, digamos assim, ou já não? Eu disse-lhe há pouco, apareceram grandes equipas e grandes jogadores a jogar à Benfica. Nós não vamos... O senhor Luís Filipe Vieira, eu há pouco citei-o também como um empresário que foi um grande presidente, fez coisas brilhantes no Benfica. Nós temos que lhe agradecer. Tem outras coisas que nós não gostamos. Mas como presidente, nós temos que dizer, o senhor Luís Filipe Vieira foi, durante muito tempo, um grande presidente do Benfica. A parte final, que é a parte em que nós não achamos que tenha sido um presidente à imagem do Benfica, por as coisas todas que surgiram, infelizmente, mas foi um grande presidente com a obra do Benfica. Nós não esquecemos disso. Eu não esqueço o que o Sr. Luís Filipe Vieira fez pelo Benfica. Nenhum dos Benficas deve esquecer isso. Voltando um bocadinho atrás, o Vítor falou em ganhar 3 em 4, digamos assim. É de alguma forma regressar àquilo que foi o Benfica temos que ganhar mais que dos anos 60 e 70?
É regressar um bocadinho a esse período? Se nós temos o dobro dos adeptos dos nossos adversários, nós faturamos o dobro dos nossos adversários ou mais. Nós temos mais sócios que os nossos adeptos. É natural que nós queiramos e ambicionarmos ter muito mais títulos que os adversários. E nós não estamos a ter. Portanto, não me chega a mim, nem a nenhum benfiquista, não me chega a ganhar um campeonato e 4. Vítor, consegue analisar friamente esses 18 anos em que o Luís Oliveira foi presidente do Benfica? É possível dividir esse período em duas partes completamente distintas ou não? Eu acho que o primeiro foi muito difícil, os primeiros anos. O clube estava claramente num déficit financeiro muito grande, caiu nas mãos erradas de um presidente que ia destruindo e foi recuperado por o senhor Vilarinho. O senhor Luís Filipe deu continuidade, fez um trabalho de recuperação, começou a ganhar mais cedo até, ele acabou por citar isso, que o Benfica não deveria ganhar tão cedo, porque estava numa fase de recuperação, começou a ganhar mais cedo e depois da máquina começar a engrenar, ele conseguiu pôr um clube a jogar e a ter grandes equipas, como teve também. E muitos jogadores também passaram no Benfica nesta fase, muitos jogadores com mística a jogar ao Benfica, assim, claro. O facto de não terem chegado ao Penta e ter uma falta de investimento... O Penta eu acho que é o princípio da pedra no calcanhar de todos os Benficas com o Luís Filipe. Não ter havido investimento no plantel nessa altura? Sim, eu acho que foi aí. Embora dizem que perdemos o campeonato no último minuto, mas nós teríamos de ter investido muito mais para ganhar esse Penta. Seria aqui eventualmente ali uma barreira em que nós passaríamos para um patamar completamente diferente. Nós andamos a dizer há muitos anos que nós queremos ser o Bayern de Munique do futebol português, mas temos que fazer muito mais para o conseguir. Entra Rui Costa, 4 anos, um campeonato. Que avaliação faz desses 4 anos, sendo que um campeonato é muito pouco? Eu presumo que quando falam em ganhar um campeonato em 4 saíam, presumo que seja de alguma forma, admito eu, uma indireta para Rui Costa? Não, é uma exigência que nós pomos, não há indiretas. Eu acho que todos os presidentes estão à frente dos clubes, dos grandes clubes, querem ganhar 4 em 4. E eu acredito que o Rui Costa também o queira ganhar. Agora, parece-me que as equipas não foram as equipas competitivas muitas vezes, e viu-se durante este mandato muitas situações, até na defesa do Benfica, que nós lamentamos que não tenha sido um defensor mais aguerrido daquilo que são os interesses do Benfica. Nesta luta de alguns meses, sobretudo 2 candidaturas, cria-se algum mal-estar entre os jogadores que foram colegas de alguma equipa ou não? Nada? Eu tenho o mesmo relacionamento que tinha com o Rui Costa desde 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. E daí para trás. O Rui Costa tem comigo um comportamento exemplar e eu tenho com ele. Temos uma relação que tínhamos de respeito, de amigos, mas que eu estou do outro lado. Porque defendo um Benfica diferente e o Rui Costa também, porque o Rui Costa, quando chegou ao Benfica, eu já estava cá. Ele começou na formação, naturalmente, mas a mística não se passa da formação para cima. É importante dizer isso, a mística passa da equipa principal para baixo. E o Rui Costa, quando chegou, sabia a exigência que é jogar no Benfica e sabe mais que ninguém que a exigência que é jogar no Benfica. E ele tinha essa exigência e tem que ter essa exigência perante os seus mais diretos colaboradores. A sua função de diretor técnico do futebol do Benfica exatamente é o quê? Bem, eu já expliquei isso uma tonelada de vezes, mas vou explicar mais uma vez para que se possa, porque eu vejo muitas vezes os comentários e vejo programas desportivos e dizem, não sei muito bem o que é que o Vítor Paneira está lá a fazer. Ok, eu vou-lhe dizer, o diretor técnico está próximo da equipa, está permanentemente no treino a acompanhar a equipa e o seu treinador e a sua equipa, os seus jogadores. Depois tenho a responsabilidade de estar atento aos campeonatos portugueses, especialmente aos campeonatos inferiores, segundas ligas e primeiras ligas, está por ali, ter uma proximidade de perceber o que é que pode surgir no mercado nacional e que possa interessar ao Benfica, porque nós temos que apostar claramente também no mercado nacional, e vou ser responsável pelos jogadores emprestados por parte do Benfica. Portanto, vou ter a responsabilidade de acompanhar os jogadores emprestados por parte do Benfica. Tem ideia do número que são, mais ou menos? Temos alguns 12, 13 jogadores, mas sensivelmente não posso precisar, porque não tive acesso sequer a nenhum dossiê sobre isso. Considera não sei se é diretamente uma das suas funções ou não, a formação, há algum número ideal de ter os jogadores da formação? Neste momento o Benfica a plantel principal tem cerca de 30% dos jogadores da formação. É um número mais ou menos aceitável? Nós temos que perceber que tipo de formação. Se temos formação para a estatística ou formação para a aposta, que são claramente diferentes. Eu vou até arriscar, e não devia dizer isto, mas vou dizer porque eu digo aquilo que penso. Portanto, nós na terça-feira, o Sporting deu-nos uma lição.
deu-nos uma lição. Com 6 ou 7 jogadores da formação a jogar num jogo da Taça da Liga. Nós metemos um jogador ou dois aos minuto 84. Nós, o ano passado, ganhámos tudo que era para ganhar na formação. Nós não temos uma aposta clara na formação e nós queremos ter uma aposta efetiva e clara na formação. Naturalmente, os jogadores de futebol e a formação é como uma pirâmide. Não? Nem todos podem chegar à equipa principal, mas vamos trabalhar aqueles que têm o talento para chegar à equipa principal e vamos fazer com que eles acreditem que a equipa principal não é só uma miragem, é uma certeza que podem chegar depois da sua formação. Destes, assinando um bocadinho por baixo aquilo que disse, dos 30%, apenas António Silva, claramente, Tomás Araújo e um bocadinho de Samuel Soares, e esporadicamente um ao outro, mais João Rego, João Veloso, etc., que têm jogado. É muito pouco? Eu acho que é pouco. É pouco porque não é efetivo. Porque se nós olharmos, o António Silva é um jogador que tem jogado e tem à volta de 200 jogos já na equipa principal. Portanto, já é um jogador com experiência e com maturidade de jogar na equipa principal. Mas depois não temos o Samuel que vai jogando, mas não temos uma aposta clara. Nós precisamos de jogadores que joguem, que nós sintamos que têm que jogar na equipa principal, porque tem que ser uma mais-valia. Nós temos a melhor, dito por toda a gente, a melhor formação do nosso país e dos melhores que há. Então temos que fazer uma aposta clara na nossa formação na equipa principal. São leves dos jogadores que conseguem chegar ou há alguma coisa de base que estará mal? Eu acho que de onde acaba a base, que é depois da aposta, nós temos que ser mais efetivos. Porque nem todas, nós sabemos que as gerações, nem todas elas são gerações de primeira. Mas há jogadores de muita qualidade em que nós temos que sentir os feitos, são os jogadores que têm o potencial para lá chegar. E há jogadores, muitas vezes, se calhar até têm potencial, mas têm que ser emprestados para depois regressar ao Benfica com outra maturidade. E é isso que nós temos que saber preparar os jogadores para isso. Vítor, no último debate, ou no único debate que houve entre os 6 candidatos na Benfica TV, João Noronha Lopes disse que Rui Pedro Brás tinha sido comentador televisivo como se fosse algo menos ideal para estar nessa equipe. O Vítor também foi, o Nuno Gomes também foi. É um contra ter sido, de alguma forma... Não, mas eu fui jogar futebol, eu não me lembro que o Pedro Brás tinha dado um chute na bola. Quer dizer, eu joguei futebol e estou no futebol há 40 e muitos anos, portanto, não se pode comparar o Pedro Brás com o Vítor Paneira ou com o Nuno Gomes, mas respeito, é um senhor que se preparou e que tem toda a legitimidade de poder seguir uma carreira também como diretor desportivo. Não tenho nada contra isso, mas agora não se pode pôr em causa, é o Nuno Gomes, que se tem posto sistematicamente em causa o Nuno Gomes, e eu faço uma pergunta e deixo aqui uma pergunta no ar, que é: ponha em causa o Nuno Gomes e a sua capacidade de explicar o que é que será a sua função dentro do Benfica. Temos o Pedro Ferreira e temos o Tomás, depois temos o Vítor Paneira. Há sempre dúvidas sobre nós. E eu vou perguntar assim: quem é o diretor desportivo ou quem é o vice-presidente para o futebol da lista do Rui Costa? Sabe quem é? Não. É o Sr. Humberto Coelho. O Sr. Humberto Coelho, um grande jogador, uma das maiores lendas de futebol. Já perguntaram ao Sr. Humberto Coelho qual é o programa dele? O que é que ele vai fazer com a equipa profissional? Qual será o acompanhamento da equipa B? Quem são as pessoas que estão abaixo dele? Qual é o projeto que ele tem para o futebol do Benfica? Era uma pergunta também que deviam questionar. Não é só questionar o Vítor Paneira, o Nuno Gomes, o Pedro Ferreira e o Tomás. Porque do outro lado também é um vice-presidente para o futebol. E que também tem que ter um projeto para o futebol. E qual é? Consegue ter uma avaliação das contratações feitas ao longo de 3, 4 anos por Rui Pedro Brás? Se foi um bom diretor desportivo, digamos assim, um mediano diretor desportivo? Eu não vou avaliar a competência do Pedro Brás. Fez o seu melhor trabalho, de certeza absoluta. Aqui pairava muitas vezes que as coisas eram feitas muito em cima do joelho. Portanto, o Benfica trabalhava sempre no limite, não preparava aquilo que seria as suas aquisições e aquilo que o scouting normalmente identifica para poder atacar, que eram as lacunas que o Benfica tem. E acho que o Benfica foi fazendo sempre tudo muito em cima do joelho. Agora, teve coisas boas, teve coisas negativas, teve jogadores que foram apostas. Esta equipa foi uma equipa, por exemplo, que foi preparada para o Bruno Lage, em função daquilo que seria a ideia do jogo do Bruno Lage. Já provou que, por exemplo, ao Sr. José Mourinho, que não funciona, por exemplo, e que quer jogadores diferentes, e nós estamos preparados para lhe dar as melhores condições. Vítor, imagino que ganha as eleições de 8 de novembro, dia 9 de novembro o Benfica joga em casa com o Casa Pia, dia 21 joga com o Atlético para a Taça. O que é que diz àqueles jogadores, embora seja obviamente mais João Noronha Lopes e Nuno Gomes, provavelmente, o que é que lhes diz? Eu acho que vou dizer muito pouco nos primeiros tempos, naturalmente, e não vou dizer muito também nos outros tempos, mas vou ser uma pessoa claramente disponível para todos.
a querer que proporcionar as melhores condições, quer aos jogadores, quer aos técnicos, ser um elo que venha reforçar a grandeza do Benfica e que nos possa proporcionar as melhores condições possíveis. Naturalmente, os primeiros dias terá que ser quer o nosso presidente, quer o Nuno Gomes, a fazer. Eu, eventualmente, penso que só serei apresentado nessa altura e estarei por ali para depois começar também a perceber o funcionamento do Benfica nessa área e depois, assim, terei eventualmente uma outra intervenção que acho necessária dentro daquilo que será a minha competência, naturalmente. José Mourinho já disse que, se calhar, demasiados jogadores do Benfica são um bocadinho macios demais. O Vítor conseguirá fazê-los soltar aquele animal que o Vítor tem assim, transfigurar isso para eles? Não, eu gostaria eu acho que eu recentemente fui ter um clube em que os jogadores ponham os meus vídeos de 2020 e eu a falar e viram aquilo que eu sou. Eu acho que nós temos um treinador muito capaz de o fazer. Eu acho que o José Mourinho é claramente o mestre a mexer na cabeça de toda a gente. Ele comunica como ninguém e ele sabe como tirar o melhor aproveitamento dos jogadores e ele vai querer jogadores, eventualmente, à sua imagem. Nós estamos preparados para quando lá chegar. Conhece-o bem ou ainda não muito bem? Não, eu curiosamente só que falei numa gala da Federação, cruzámos e eu cumprimentei-o e disse-lhe que era a primeira vez que o estava a cumprimentar e ele pensava que já nos tínhamos cumprimentado mais vezes, mas não, foi a primeira vez que o cumprimentei. Tenho uma grande admiração por ele e acho que é dos melhores treinadores do mundo. É isto que eu lhe ia perguntar. Está do lado dos que acham que Mourinho foi um dos melhores treinadores do mundo, mas que já não é? Ou ainda continua a ser? Muitas vezes perguntam-me, dizem, Mourinho, eu vou pôr uma percentagem de treinadores, os 20 melhores do mundo. Mourinho cabe de certeza, talvez nos 10 nesta altura. Se nós temos, entre milhares e milhares de clubes que há no mundo, nós temos um dos melhores treinadores do mundo, não temos de estar satisfeitos com isso. Eu acho que temos de estar satisfeitos de termos o José Mourinho connosco. Presumo que não fosse da sua lavra, digamos assim, mas houve de facto a possibilidade de falar com o Ruben Amorim para tentar perceber como é que era a vida dele futura ou não? Essa área não passou por mim, mas houve conversa, naturalmente. Há uma relação muito boa do Nuno Gomes com o Ruben Amorim, como há também com o Bernardo Silva, e inclusive o pai com o João Noronha dão-se muito bem, portanto há essa possibilidade. Nós tínhamos e temos, naturalmente, essa é uma área que já compete a uma área diferente da minha, em que eu não interfiro, mas sei que estávamos preparados para isso. E tem gostado do futebol que o Benfica tem praticado nos últimos jogos, nesta época? Está aquém daquele Benfica que tenta idealizar? Eu acho que nós podemos melhorar e o Mourinho vai com certeza melhorar a qualidade do nosso jogo. Eu acho que nós temos todas as condições, temos jogadores que ainda não se encontraram, temos jogadores que vão melhorar com o campeonato. É importante nós estabilizarmos. Eu não acredito, muito sinceramente, porque eu já vivia 3 a 4 eleições quando fui jogador do Benfica e não interfere connosco. E no tempo em que nós equipávamos e passávamos no meio dos sócios e ouvíamos e sentíamos. E eu acho que o Benfica vai estabilizar em termos desportivos e vai começar a jogar. E quando começar o Mourinho a trabalhar e a ganhar jogos, a jogar bem, a equipa vai ser uma equipa muito forte. Falava-lhe de 2 jogadores, um que poderá vir para o Benfica, o outro que já saiu. Bernardo Silva, acredita que a médio prazo poderá vir, por exemplo? Eu acredito, eu acho que ele tem um desejo enorme de voltar ao Benfica. Eu acho que ele precisa de voltar ao Benfica e jogar no Benfica, na equipa do coração dele. Eu acho que ele tem essa necessidade e vai com certeza concretizar esse desejo. Esperemos que seja o mais rapidamente possível, porque ele ainda agora está a dar cartas no campeonato inglês e de que maneira. Portanto, era importante termos um jogador com esta capacidade a chegar assim tão fresquinho ainda ao Benfica com esta idade. Uma das críticas que se tem feito a Rui Costa é ter deixado de sair João Neves, não pela cláusula de rescisão, mas por um valor relativamente baixo para aquilo que ele vale neste momento. Seria possível com o Noronha Lopes ele ter ficado? Era impossível, dadas as circunstâncias? Repare, nesta altura eu não estou dentro das finanças do Benfica e não sabia a necessidade de ter que vender do João. Nós achamos é que o João teria que ser retido pelo menos mais um ano. Tínhamos essa capacidade. Se somos o Benfica e se o Sporting conseguiu reter os melhores jogadores durante muito tempo, o Futebol Clube do Porto consegue reter o Diogo na baliza, o Diogo Costa durante estes anos todos e tem propostas elevadíssimas. Nós temos de ter essa capacidade e tínhamos essa capacidade de o ter aguentado mais um ano. O Vítor falou também de que gostaria que o Benfica voltasse a ter presidentes com uma grandeza relativamente diferente e presumo que estivesse a falar daqueles presidentes que conheceu, João Santos, Manuel Damasio, Jorge Brito. Eram de facto presidentes diferentes esses que encontrou?
Eu elevo o presidente do Benfica quase, porque quando cheguei ao Benfica eram quase intocáveis os presidentes. Apareciam muito poucas vezes. E tinha uma imagem muito forte de respeito, de distanciamento, mas ao mesmo de aproximado. Aproximavam-se muito de nós, era uma gentileza, eram pessoas com uma capacidade de se aproximarem, de ser tão cuidados connosco, mas ao mesmo tempo nós sentimos que havia uma distância muito enorme de nós para o Presidente. Hoje é uma relação muito mais aberta, os Presidentes estão muito mais próximos dos plantéis, mas gostaria de ter um Presidente, não sei se será possível, ter um Presidente como aqueles que eu encontrei. João Noronha Lopes tem esse perfil? Eu acho que o João Noronha Lopes tem claramente esse perfil. Tem um perfil de ser um Presidente e ele é o líder. E sabe que muita gente diz, o João Noronha Lopes tem alguma dificuldade. Ele tem uma equipa e onde a gente vê que onde é que se vê um grandes presidentes é sentir que nós que o seguimos. E só se segue os líderes, não segue aqueles que não são líderes. E não tem uma equipa que o segue. Nós seguimos o nosso líder porque acreditamos que ele é o grande presidente do Benfica. Consegue encontrar algo, o que é que terá falhado para não ganharem ou à primeira volta ou estarem na frente desta corrida? Não, nós tínhamos dois objetivos, que era ou ganhar a primeira ou ir à segunda volta. Portanto, esta segunda volta está 0-0, como eu lhe disse, mas eventualmente corrigimos alguma forma de estar na campanha, que era importante também nós passarmos. Esta campanha foi muito falada de discussões e atritos e ataques muito pessoais, que não resultou em nada. E nós temos que falar daquilo que é o nosso projeto. Nós temos um projeto. O nosso projeto está completamente identificado. Eu, como eu disse há pouco, nós para o futebol toda a gente sabe o que é que vai fazer no primeiro dia, toda a gente sabe quais são as suas relações com a equipa, relativamente com a quem temos que prestar contas. E por isso é que eu pergunto, nós não sabemos qual é o projeto desportivo do Rui. Como é que antevê esta corrida na segunda volta? O que é preciso fazer, o que é que não é preciso fazer? Porque falar do projeto, fazer as pessoas sentir que o projeto que nós temos é um projeto à Benfica, para recuperar o Benfica, com mística, com vontade de ganhar. Nós não temos, e temos que estabilizar o Benfica. O Benfica tem que estar claramente bem financeiramente para poder ser uma grande equipa. Se nós conseguimos, e vamos conseguir, com a equipa que temos, é uma equipa extraordinária, as pessoas se separarem um bocadinho para perceberem a equipa que o João Noronha Lopes leva atrás dele, as pessoas têm que sentir que esta equipa é uma equipa que vai para mudar o Benfica para melhor, para voltar a termos o Benfica, o grande Benfica. Eu li muitos comentários de benfiquistas nas redes sociais, que é o que é, a dizerem que para ganhar as eleições Noronha Lopes tinha de apostar em Vítor Paneira a aparecer mais, Nuno Gomes a aparecer mais, Bagão Félix a aparecer mais. Exatamente, é também isso. Nós temos uma equipa, e o João Lopes é claramente o nosso líder. Nós precisamos manifestar mais aquilo que é o nosso projeto. Nós temos que falar do nosso projeto, nós não temos que falar de pessoas, nem de atacar ninguém. Nós temos que falar do nosso projeto. Nós temos um projeto que está completamente exposto no nosso site, em que nós definimos claramente para todas as áreas aquilo que nós queremos. E as pessoas, se quiserem ver com um bocadinho de atenção a ver o que é que nós apresentamos um projeto de futuro para o Benfica, um projeto ganhador para o Benfica e um projeto estável financeiramente para o Benfica. E o Benfica estando financeiramente estável, nós devemos ser um clube muito maior que aquilo que somos hoje. Vítor, o que eu lhe pedia, sobretudo, era que mensagem é que quer deixar aos benfiquistas para dia 8, o que é preciso... Eu gostaria de ver outra vez esta moldura humana que foi às urnas, que foi extraordinário. Eu acho que foi um motivo de orgulho para todos nós, sentirmos que o Benfica é claramente o maior clube de Portugal e do mundo. Hoje nas eleições em 25 provámos isso. Nós parámos o país, como parou o Benfica, a guerra de ultramar outra vez. Nós temos que voltar a ser o Benfica dos anos de antigamente. Vítor, há mais alguma coisa que queira acrescentar nesta conversa? Esteja completamente à vontade. Não, eu só quero agradecer e dizer que a bola continua a ser a minha Bíblia. Foi com muito gosto e muito orgulho que vinha hoje aqui e agradeço imenso. Recordar a bola e recordar um dos maiores jornais que nós temos no nosso país desportivo é uma maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado, Vítor Paneira. Foi a conversa com Vítor Paneira, uns dias antes das eleições de 8 de novembro, em que Vítor Paneira é candidato como diretor técnico para o futebol da lista de João Noronha Lopes.